Glória a Deus. Queremos cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Para nós é uma alegria muito grande, irmãos, estarmos nesta quarta-feira na presença do Senhor, para juntos meditarmos na palavra do Senhor Jesus. Quero também cumprimentar os irmãos que estão em casa e dizer que oramos por vocês. Quero pedir a você que vai ouvir este vídeo, assistir, que você possa se inscrever no nosso canal do YouTube, que você possa também nos seguir na nossa página do Facebook e também compartilhar o link desta pregação com mais alguém que precisa da palavra do Senhor. Gostaria, amados irmãos, de convidá-los a se colocar de pé e nós iremos abrir a palavra do Senhor no Evangelho segundo escreveu São Mateus, capítulo 16. Versículo de número 18, irmãos. Evangelho segundo São Mateus. Nós iremos falar nesta noite a respeito da igreja. E assim que nós terminarmos esta palavra, eu gostaria que ninguém saísse, pois nós teremos um assunto aqui só com os irmãos que estão conosco. A palavra do Senhor diz: pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Vamos ler de novo? Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Curve a sua cabeça, ore comigo. Senhor, te louvamos, Pai, por esta grande oportunidade em que estaremos, Senhor, falando a Tua palavra, meditando, Senhor, nesta palavra. Que o Teu Santo Espírito venha nos ensinar nesta noite, que possamos receber com alegria esta palavra, que ela desça, Senhor, ao nosso coração e que nos tornemos praticantes dela, Senhor. Deus eterno, é no nome do Senhor Jesus que nós oramos e já te agradecemos. Amém? Pode sentar-se, dando glórias a Deus. Queridos irmãos, nós gostaríamos de falar hoje sobre o tema a igreja. E creio que não poderemos esgotar o assunto, pois é muito grande, extenso. Mas eu queria perguntar a você que está me ouvindo, que está aqui nesta noite, você já ouviu falar no termo os desigrejados? Quem já ouviu, faça um sinal com a mão para que eu entenda. Então, está se tornando popular entre muitos o termo desigrejados. Existem alguns que, devido à pandemia, estão até mesmo celebrando a ceia na sua casa por conta própria. Muitos até membros das nossas igrejas, e nós sabemos pela palavra do Senhor que somente quem pode celebrar a ceia, se assim for necessário, por uma situação de necessidade, é um presbítero, um evangelista ou um pastor. Agora, um membro da igreja, um diácono, um cooperador, se não tiver uma autorização expressa do seu pastor, ele não tem esse direito segundo os ensinos da palavra de Deus e segundo o que nós ensinamos para o povo. Então, irmãos, há nesses últimos dias muitas coisas que estão saindo da direção da palavra. E nós não podemos, irmãos, achar que
porque eu entendo, porque eu acho, porque eu penso. Não. Nós pensamos segundo a palavra. Nós nos conduzimos pela Bíblia. A nossa regra de fé e prática ainda não mudou. Nós temos como fundamento a Bíblia Sagrada. Não usamos o livrinho, não temos a profetisa, não temos a publicação A nem B, não temos o profeta, não temos quem sobe no monte para orar e profetizar. Ainda a igreja do Senhor, ela é regida pela poderosa palavra de Deus. Você pode dizer amém a isso? Infelizmente, irmãos, até o apóstolo São Paulo, quando ele escreve sua carta a Timóteo, ele diz que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. E nós veremos, irmãos, homens que não têm a direção de Deus, estão fora da palavra, querendo criar situações, e entre estes estão este grupo dos chamados desigrejados. E nós vemos, irmãos, que este mundo da internet está cheio de pessoas que arrogam para si poder ensinar. Com que autoridade eles podem ensinar? Foram separados por quem para ensinar na igreja? Então, irmãos, nós precisamos entender que a igreja de Cristo, ela tem, pela misericórdia de Deus, dado pelo Senhor, os 5 dons ministeriais. E por estes dons ministeriais que a igreja é governada. E nunca por dons espirituais. Então, dons espirituais são ferramentas para a pregação do Evangelho. Dons ministeriais, sim, são ferramentas para o governo da igreja. Por isso há muitos desencaminhados. Por quê? Porque não conhecem a palavra. Jesus, então, ele disse para nós: errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus, porque são elas, as Escrituras, que de mim testificam. Então nós precisamos, irmãos, compreender que há sim a necessidade de nós sermos membros da igreja de Cristo, de nós participarmos da igreja local, na comunhão dos santos, termos sim uma vida de santidade e obediência à palavra de Deus e de submissão, espiritualmente falando, àqueles que Deus colocou sobre nós como nossos pastores, como nossos condutores espirituais. Então, se cada pessoa achar que pode fazer a sua igreja particular, na casa, fazer sua ceia, fazer o seu culto e dizer: eu não preciso da igreja, eu não preciso ir lá no templo, isso tudo é um desvio da palavra de Deus. E nós vamos aprender isso a partir de hoje, estudando exatamente o que significa igreja, o que é a igreja de Cristo. Porque muita gente tem noção deturpada a respeito do que é a igreja. Então, será que jogaríamos fora todo o esforço do apóstolo São Paulo na construção da doutrina bíblica, da teologia bíblica, e agora vamos fazer coro com liberais, com teólogos liberais que não têm a palavra de Deus como fundamento, mas querem interpretá-la à revelia e com aquilo que nós chamamos de um secularismo, ou aquilo, isso não tem mais problema. Então nós temos que tomar muito cuidado. E eu gostaria então, irmãos, de ler com os irmãos desta noite, e nós vamos ver, irmãos, que a palavra igreja vem da palavra grega eclésia. Eu vou ler aqui a definição. Literalmente refere-se à reunião de um povo por convocação. Nós vemos que no Novo Testamento o termo designa principalmente o conjunto do povo de Deus
em Cristo, que se reúne como cidadãos do reino de Deus. Vamos ler um primeiro versículo que está na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo de número 2 e no versículo de número 19. Leiamos a palavra do Senhor. Eu gostaria de pedir à irmã Rebeca que colocasse para nós no slide, Efésios 2 e 19, que vai nos dizer assim: assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Vamos repetir essa expressão? Concidadãos dos santos e da família de Deus. Então veja, irmãos, que a igreja é uma família. Nós somos irmãos, porque somos salvos na pessoa de Cristo. Nós somos chamados irmãos, porque Jesus ele nos salvou e nos fez um corpo, uma igreja. E nós vemos, irmãos, com o propósito de adorar a Deus. Então, igreja não é uma reunião de pessoas que se reúnem para discutir como vai ser o Natal no final do ano. Não é uma reunião onde se discute, como será aí as coisas sociais. Não. O princípio da reunião da igreja é adorar a Deus. Ela deve adorar a Deus e proclamar a salvação em Jesus. Essas sim são as missões da igreja. A igreja ela se reúne para isso. Mas existem lugares onde as igrejas estão se reunindo para outras coisas e não para adorar a Deus. Então nós temos que tomar muito cuidado. Quando eu me reúno num lugar que se chama igreja, onde o foco é a minha satisfação pessoal, o engrandecimento do meu ego, este local não pode ser chamado de igreja. Por quê? Porque ali não é um ambiente cristocêntrico, onde o Senhor Jesus é o centro da adoração. Mas aquele ambiente se transformou num local antropocêntrico, onde o homem, as situações e o querer do homem estão sendo colocados em evidência. Ele vem lá porque ele quer cura, porque ele quer prosperidade material, ele quer a bênção no casamento, ele quer isso, ele quer aquilo. Não. O princípio da reunião da igreja é a adoração a Cristo. Se isso não tiver, todo o resto está fora do lugar. Tá bom, meus amados irmãos? Ali em Mateus, no capítulo 18, nós vamos ver Jesus falando a respeito da igreja, no versículo 17. Olha o que diz a palavra do Senhor. Quando Cristo fala sobre uma pessoa que peca contra a palavra de Deus e o Evangelho, e como ele deve ser concitado a se arrepender e a perdoar. Aqui o texto diz, eu vou ler aqui a partir do versículo 15, que diz, Mateus 18 e 15. Ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhastes o teu irmão. Mas se não te ouvir, leva ainda contigo um ou dois, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas, toda palavra seja confirmada. Aí ele continua, e se não escutar, dize-o à igreja. Está vendo o papel da igreja? E se não escutar a igreja, considera-o como um gentio e publicano. Então nós vemos, irmãos, como que eu posso servir a Deus fora da igreja? Então eu não tenho aquele grupo, que Paulo escrevendo a primeira carta aos Coríntios, que é o pior grupo, que é aquele grupo que se autodenomina eu sou de Cristo. Ele não é submisso a pastor nenhum, a denominação nenhuma, e ele
abre bem a boca e enche o peito e diz: eu sou de Cristo. Este é o pior grupo, porque é o grupo mais insubmisso que existe. Pois se ele não é capaz de reconhecer aqueles os quais Deus, dentre os seus irmãos, os fez pastores e dirigentes do povo, como ele poderá obedecer a Cristo que nunca viu? Estão me compreendendo? Então, irmãos, eu mostro e demonstro que obedeço a Deus quando eu estou na igreja e estou obedecendo a palavra de Deus e procuro amar o meu irmão assim como Cristo me amou, tá bom? Então nós vemos em Atos, no capítulo de número 15, vamos ler o versículo de número 4, nós vamos encontrar ali também uma reunião, né, da igreja de Cristo. Nós costumamos chamar o primeiro concílio da igreja, Atos capítulo 15, versículo 4, e nós vamos ver o que diz aqui o texto sagrado. Quando chegaram a Jerusalém, foram recebidos mais alto, foram recebidos pela igreja e pelos apóstolos e anciãos, e lhes anunciaram quão grandes coisas Deus tinha feito com eles. Então nós vemos, irmãos, que os irmãos que tinham vindo dentre os gentios, os quais haviam recebido a palavra da salvação, estavam retornando a Jerusalém e diante de Tiago e dos apóstolos, contaram e foram contando à igreja de Cristo o que estava acontecendo. Então a igreja do Senhor, ela sim, louvado seja o nome de Jesus, meus queridos irmãos, né, é uma instituição criada por Deus, da qual nós fazemos parte. Bendito é o nome do Senhor. Nós vemos também, irmãos, a igreja no sentido universal, também. Falamos aqui da igreja local, quando aqueles apóstolos foram recebidos pela igreja local que estava em Jerusalém. Como aqui em Tatuí nós temos a igreja local. Eu não me refiro, quando eu falo igreja local, a uma seita chamada igreja local. Eu estou falando da igreja Assembleia de Deus central aqui na cidade de Tatuí. Entendam bem, porque muitas vezes nós vivemos dias difíceis, né, irmãos? E tem tanta coisa, tanta heresia, que é preciso nós explicarmos à igreja. Veja então, irmãos, a igreja no sentido universal, é este versículo que nós lemos de Mateus 16 e 18. Pois também eu te digo que tu és Pedro. Cristo estava usando aqui um trocadilho, dizendo que ele era um fragmento de pedra, né? Petros. E sobre esta pedra, sobre qual pedra? Aquela declaração que Pedro havia falado, um versículo antes. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então, sobre esta pedra que é Cristo, que os edificadores rejeitaram, como diz o apóstolo São Pedro, mas que Deus o fez por cabeça de esquina, diz então, né, edificarei a minha igreja. Então não confunda, a igreja de Cristo está edificada sobre ele é a pedra angular. Não foi Pedro que subiu ao Calvário e morreu por nós, foi Jesus. Você entende isso? Então é muito importante entendermos esta palavra. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Há muitas pessoas, irmãos, que dizem: a igreja está em decadência, a igreja está no sofrimento. Olha, meu irmão, quem diz isso não conhece Bíblia. Por quê? Próprio Senhor Jesus, quando ele nos conta a parábola do joio e do trigo, ele fala que a boa semente, quem semeou? O próprio Senhor Jesus tem semeado e nós continuamos semeando, pois ele começou a semeadura quando ele diz, né? Quando ele pega o livro do profeta Isaías no começo do seu ministério e diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, pois que me ungiu a pregar, né? A libertação aos cativos, o arrependimento. E ele diz: arrependei-vos e convertei-vos.
e aí ele envia os discípulos. Depois, antes da ascensão, ele enviou a mim e a você. Marcos 16 e 15, quando ele diz: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Então, irmãos, nós estamos semeando a boa semente. Mas o inimigo, o adversário, né, ele semeia o quê? O joio. Então, na igreja, irmãos, temos o trigo e temos o joio. Quem tem convicção disso, levanta o braço. Então, não pense você que a igreja ela é composta, né, só de crentes que são trigo, mas tem os crentes joio. Aí nós vemos, quando Paulo escreve a primeira carta aos Coríntios, ele diz: dos crentes carnais, é um joio no meio do trigo. Nós temos os crentes falsos, os crentes caídos que estão no meio da igreja, os espiritualmente mortos. Depois nós vamos ler todas essas referências bíblicas. Os mornos, né, que Jesus diz que vomitará da sua boca os mornos. Temos também, irmãos, né, uma grande espécie, falsos profetas. Todos eles estão fazendo parte da igreja. Agora, eu posso dizer: vamos então tirar todo esse joio? O Senhor disse que não. Vai chegar o tempo da colheita, amém, igreja? Se quem vai prevalecer na colheita, o joio ou o trigo? Se você é trigo, permaneça trigo, amém? Não se corrompa, não se degenere. Bendito é o nome do Senhor. Vocês viram falar pela mídia da semente que está vindo aí da Ásia, né? Essa semente, ela, segundo dizem alguns estudos, ela já tem pragas, e que se forem plantados em solo brasileiro, vão condenar a nossa agricultura. Pode, né, criar uma praga no meio da lavoura e condenar. Então isso é um perigo. Então, nós temos que já tem um estudo do Ministério da Agricultura informando isso. Então, irmãos, existe a semente ruim, até na vida secular, né? Na lavoura, propriamente dito, tem a semente ruim. E também existe aqueles que estão semeando, irmãos, o falso evangelho. E nós temos que tomar cuidado. Você que é trigo, você que é a igreja do Senhor, não abra o teu ouvido para ouvir, né, o livrinho, a profetisa, aquele que diz que Jesus não é Deus, que diz que um Jesus fraco que ainda está lá no Santo do Santo, ainda acabando a obra da redenção, sendo que a Bíblia, a palavra de Deus diz que na cruz ele deu o brado, amém? E depois ele diz, a carta aos Hebreus, ele está sentado à direita da mão de Deus e intercede por nós. Diz o apóstolo João, ele é o advogado justo, amém, irmãos? Que se alguém pecar, nós temos Jesus Cristo, o nosso advogado diante do Pai. Então, irmãos, há uma certeza: a igreja de Jesus, ela não, glorificado seja o nome do Senhor, ela não recebe a palavra do engano. E o verdadeiro cristão, ele ouve o que diz Judas, ali no versículo 3, quando ele diz que o verdadeiro crente, ele batalha, ele defende a fé, que uma vez por todas foi dada ao santo. Não é você ver o pecado aumentando e você dizer: não é comigo. Ah, eu não tenho nada contra essa pessoa. E ele está afundando no pecado. Ao invés de você usar a palavra e corrigir o erro, você diz: eu não tenho nada contra esse tipo de coisa, não é comigo. Não. Então você não aprendeu ainda a palavra do Senhor. A palavra do Senhor nos ensina, irmãos, a não fazermos coro com o erro e o pecado, né? Porque destrói. E nós vamos ver aqui, irmãos, que a igreja, ela é apacentada como povo de Deus. Veja, igreja é povo de Deus. Então nós, pastores, não apacentamos um grupo de pessoas que nos é própria, que nós não temos domínio sobre estas pessoas. Existem pastores que formam um rebanho para si. Agora nós que temos a convicção do chamado de Deus, estamos pastoreando o rebanho do Senhor.
quando Paulo, no capítulo 20 do livro de Atos, ele sai, né? Vamos abrir lá, Atos capítulo 20. Nós vemos Paulo, ele fazendo uma recomendação à igreja de Éfeso. E ele, irmãos, ele diz ali no capítulo 20, no versículo 17, nós vemos que de Mileto mandou a Éfeso chamar os anciãos da igreja. Versículo 18. E logo que chegaram junto dele, disse-lhes: vós bem sabeis que desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, como em todo esse tempo me portei no meio de vós. Paulo conversando com os líderes da igreja de Éfeso, servindo ao Senhor com toda a humildade. É assim que deve ser o líder que está à frente do rebanho. E com muitas lágrimas e tentações que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram. Como nada que útil seja, deixei de vos anunciar e ensinar publicamente pelas casas. Paulo não foi relapso na sua condição de pastor e de ensinador da igreja, testificando tanto a judeus como aos gregos a conversão a Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Agora ele diz: e agora eis que ligado eu pelo Espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que lá me há de acontecer. E ele continua: senão que o Espírito de cidade em cidade me revela, dizendo que me esperam prisões e tribulações. Existem líderes, irmãos, que não querem passar por nada. Eles querem começar a obra do Senhor e terminar, né, sem nenhum problema. Mas não é isso o que o Senhor Jesus nos adverte. Ele diz: no mundo tereis aflições. Tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, o bom pastor, aquele pastor que tem chamado de Deus para o rebanho, ele faz a obra do Senhor e ele vence as dificuldades. Então, não há como, irmãos, fazermos a obra sem termos um desgaste que é natural, né? E ele diz mais, 24, mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do evangelho da graça de Deus. Olha o que ele diz agora: e agora, na verdade, sei que todos vós, por quem passei pregando o reino de Deus, não me vereis mais o rosto. Portanto, no dia de hoje vos protesto, que estou limpo do sangue de todos. O verdadeiro líder, irmãos, ele prega, o verdadeiro pastor, ele ensina para livrar a alma das suas ovelhas da morte. E ele não escolhe, irmãos, só o agrado, mas se precisar usar a vara, ele usa, se precisar usar o cajado, ele usa, e se precisar usar o óleo, ele usa também, mas ele quer ver o benefício e a salvação da alma da sua ovelha. E ele diz: porque nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Olha o que ele diz: todo o conselho de Deus, não é parte não. E aqui, porque nunca deixei de anunciar todo o conselho de Deus. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. A igreja de quem é mesmo? O texto está ali? Apacentar a igreja de quem, irmãos? A igreja é de Deus. A igreja continua sendo de Deus, apesar que alguns têm se assenhorado da igreja, têm feito, discípulos para si. É muito comum nós vermos algumas pessoas: o pastor A mudou para a igreja B, eu vou atrás dele. Então você não é ovelha de Cristo. Você precisa aprender a ser ovelha de Jesus. Me lembro que na cidade de Quadra eu fiquei lá 10 anos. Começamos a igreja, plantamos uma igreja naquele local, e eu nunca ensinei o povo para ser meus seguidores.
mas para seguirem a Cristo. E eu sempre dizia aos irmãos da quadra, um dia estarei saindo daqui, mas a fé de vocês deve estar firmada em Cristo Jesus. E eu glorifico a Deus, porque o grupo que nós pregamos e anunciamos o Evangelho, eles estão firmes com Jesus. Você que é aí da quadra, que pertence à nossa congregação da quadra, ainda está firme com Jesus? Ou está firme no homem? Porque, irmãos, quando você tira os olhos de Jesus, como diz capítulo 12 da carta aos Hebreus, e começa a colocar os olhos no homem, você tende a fracassar. Então, o teu alvo ainda é Cristo. Então, nós temos, irmãos, que ter o cuidado da igreja de Deus, não é nossa. Porque eu sei isto, o versículo 29, que depois da minha partida, olha o que ele diz, entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não perdoarão o rebanho, e que dentre vós mesmo, não é de outro lugar, se levantarão homens que falarão coisas perversas, para atraírem os discípulos após si. Entenderam? Agora, irmãos, nós temos que trazer para a igreja, não é o evangelho do pastor A nem do pastor B, nem do apóstolo A ou do apóstolo B, ou do bispo A ou bispo B. O evangelho continua sendo de Cristo, e a igreja continua sendo dele mesmo. Diz o apóstolo Paulo que ele é o cabeça da igreja. Bendito é o nome santo do Senhor. Então nós vamos ver aqui, meus queridos irmãos, a igreja é apresentada como povo de Deus. Bendito é o nome do Senhor. Leiamos 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 2. A palavra do Senhor diz assim: a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, como todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e Senhor nosso. Então ele diz, a igreja de Deus que está em Corinto, a igreja de Deus que está em Tatuí. Você pertence à igreja de Deus que está em Tatuí? Você pode glorificar ao Senhor por isso? Amém, meus amados? Porque aqui nós não estamos pregando o evangelho do pastor Wagner, não estamos atraindo pessoas para o pastor A ou B, mas estamos reunindo a igreja em torno de Cristo. Ele é o centro da igreja. Bendito e santo é o nome dele, aleluia. Que ali em 1 Coríntios 10 e 32, eu queria ler também esse versículo. Olha o que diz o texto sagrado. Portai-vos de modo que não deis escândalo nem aos judeus, nem aos gregos e nem à igreja de Deus. Então, tem muita gente que quer ser cristão e fora da igreja. Ele está sendo reprovado por todos os versículos que nós estamos lendo. Então, há pessoas que não querem compromisso com o pastor da igreja. Então, a pessoa ela vem uma vez por mês na igreja. Quando vem, não respeita os costumes da igreja, né? Muitas vezes vem participar da ceia do Senhor, não estando em comunhão com a igreja. Ele acha que só porque ele faz uma oração na casa, ele tem o direito de chegar aqui. Aqui, irmãos, é uma comunhão, uma koinonia. Aqui é um corpo. Se eu não tenho comunhão com o irmão, eu também não posso sentar à mesa com este irmão. Então há muitas pessoas que acham, não, eu sou crente no meu canto. Não existe crente no seu canto. Existe crente no meio da igreja. Existe crente, aleluia, reunido como corpo. Então o apóstolo São Paulo, ele nos deixa muito claro, aqui no capítulo de número 12 da primeira carta aos Coríntios, eu gostaria de ler com vocês,
o versículo 12 que diz: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito. Olhe para mim. Quando ele fala batizado em um Espírito aqui, ele não está falando do batismo no Espírito Santo. Ele não está falando, de você ter recebido os dons espirituais. Ele está falando de que quando você creu em Jesus, você recebeu o Espírito Santo na sua vida, e que este Espírito Santo que veio habitar em você, o batizou para ser membro da igreja, o elegeu para fazer parte do corpo de Cristo, porque ninguém que não creu de verdade e não recebeu e não se fez morada do Espírito, ele não faz parte da igreja. Por isso há muitos que são, ao invés de convertidos, na verdade, convencidos, irmãos, porque é preciso ter o Espírito Santo, ou seja, a certeza da salvação. Saber que o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito, como diz Paulo, de que somos o quê? Filhos de Deus. Se não há esta testificação no teu coração, alguma coisa está errada. E quando eu tenho o Espírito Santo, eu tenho união, porque o Espírito ele une a igreja e não desune. Quem, irmãos, não diz que tem Deus, diz que é crente, mas não se une ao corpo, ele pode ter qualquer espírito, menos o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, irmãos, não desune. Você diz amém a esta palavra? Então a pessoa, eu tenho o Espírito Santo, mas é contencioso, é fofoqueiro, é mentiroso, fala mal do outro, não ama o irmão, não consegue sentar junto com o outro para celebrar a ceia junto, sente inveja do seu irmão que Jesus salvou da mesma forma como me salvou a você. Então, irmãos, todas essas anomalias indicam claramente que este indivíduo precisa de conversão, precisa de uma nova vida. Porque o corpo de Cristo, irmãos, deve estar unido. E ele diz mais, formando um corpo. Quer dizer, o Espírito Santo forma um corpo. Quantos corpos o Espírito Santo forma? Quantas igrejas existem? Uma. Mas tem gente querendo ter a sua igreja particular, querendo fazer a ceia para ele mesmo, querendo dizer que ele não tem que estar submisso a ninguém, homem nenhum manda em mim, quem manda em mim é Jesus. Este é o pior grupo que existe, porque não há nele submissão. Cristo nos ensinou a submissão. E ele diz mais, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos, irmãos. Eu não gosto de muita gente. Então a Bíblia diz que ele comprou para Deus homens e mulheres de todas as tribos, raças, línguas e nações. E ele os santificou para o nosso Deus, irmãos. Então a igreja do Senhor é uma multidão. Você crê nisso? Então, irmãos, quem não gosta de multidão, quem não gosta de estar no meio do povo de Deus, como ele vai subir com a igreja? Porque vai subir uma multidão dos santos, amém, irmãos? E o crente que tem o Espírito, ele já vai fazendo parte aqui mesmo, amém? E ele já vai glorificando ao Senhor. Ou você acha desigrejado, você que quer fazer a igreja na sua casa, que quando Jesus vier vai subir só você e quem estiver na sua sala. Que Deus é este que você serve? Que Salvador é este que você serve? Então nós cremos, irmãos, num Deus que está salvando milhões e milhares. Você crê nisso? Eu creio. E dentre eles Jesus me salvou, aleluia. Aqui, irmãos, nós vemos também, louvado seja o nome do Senhor, amém? Aqui no finalzinho, o versículo 27 do capítulo 12, da primeira carta de Paulo aos Coríntios, ele diz, ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular.
Então, irmãos, eu sou o corpo, você é o corpo de Cristo? Diz amém? Aleluia! Glorificado é o nome santo do Senhor. Tem gente, irmãos, principalmente os desigrejados, que eles falam assim: eu estou procurando, até agora não achei uma igreja onde não há problema. Glória a Deus por isso, porque em toda a igreja existe os problemáticos que estão ali para serem sarados, amém? A palavra de Deus liberta. Agora, o que não pode deixar de existir na igreja é a pregação da genuína mensagem do Evangelho, que liberta o homem, né? Santifica a vida dele e o prepara para entrar no céu. Agora, onde há aquele evangelho falsificado, misturado, onde as pessoas que ali estão procurando só o que vem a nós, né? Saúde, prosperidade, as coisas condizentes a este mundo, então eles vão muitas vezes receber, mas nós aguardamos a salvação que vem do alto, amém, igreja? Nós vivemos aqui como um peregrino em terra estranha, nós não fazemos deste mundo a nossa morada. O Senhor nos disse através do evangelho da carta de João: filhinhos, não ameis o mundo e nem o que no mundo há, porque aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Então, irmãos, nós temos uma promessa bendita, João 14, coloca para mim, versículo de número 3. E por esta promessa nós porfiamos como igreja. Qual promessa, pastor Wagner? É a promessa feita pela boca do próprio Salvador. João 14, 3, ele diz: e se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez. E na tradução mais próxima do original ele diz: e quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. A igreja do Senhor Jesus, ela não se encanta com este mundo, com as coisas desta vida. Nós almejamos estar, aleluia, elencados nesta promessa, participarmos do arrebatamento da igreja. Ah, mas eu queria me casar, pastor, eu queria ter filhos. Se case e tenha filhos, mas não esqueça de Deus, não esqueça de estar preparado, porque a qualquer momento a trombeta vai soar, e se você não fizer parte da igreja do Senhor, você não sobe no arrebatamento. Existem, queridos, duas ordenanças dadas por Jesus. A primeira delas, vamos ler, Marcos 16, 15, leia comigo. Vamos ler a palavra, Marcos 16 e 15. É a primeira ordenança dada por Cristo à sua igreja. Veja que o Senhor não nos sobrecarregou com muitas coisas, mas Ele disse: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. 16. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Qual é a primeira ordenança de Cristo? O batismo do arrependimento. Então, o batismo por imersão. Então, irmão, você creu, você tem que descer as águas do batismo. Mas você vai para participar do corpo de Cristo, né? Porém, sabemos que para espiritualmente já estarmos no corpo, é preciso crer em Jesus de todo o coração e receber o Espírito Santo em nossa vida. Agora, ele diz aqui em João, no capítulo 6, a segunda ordenança, queridos irmãos, né? E nós vamos ler primeiro este versículo de João 6. O versículo 56 que diz: quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. O que Jesus está falando? Da instituição da ceia do Senhor que Ele iria fazer. Vamos abrir em Mateus 26, 26 e leiamos então Jesus instituindo a ceia. Bendito é o seu nome. Mateus 26 e 26 diz: enquanto comiam, Jesus tomou o pão e abençoando-o,
o partiu e o deu aos discípulos e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice, dando graças, deu-lhe dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos, para a remissão dos pecados. E digo-vos que desde agora não beberei deste fruto da vide, até aquele dia em que beba de novo convosco no reino de meu Pai. Se nós formos para Marcos, irmãos, abra comigo a palavra do Senhor. Em Marcos também. Glória a Deus. Capítulo de número 14. Nós vemos aqui do versículo 22 ao 24, Jesus também celebrando com os seus discípulos a ceia do Senhor. E nós vemos, irmãos, Paulo, o apóstolo, em 1 Coríntios 11, 23, depois você vai ler em sua casa, ele dizendo que Jesus diz: fazei isto em memória de mim. O ato da ceia, irmãos, é um ato memorial, em que nós relembramos a morte de Jesus por nós. Agora, você que se diz cristão evangélico, que conhece a palavra de Deus, mas não participa da comunhão da ceia, primeiro, que para ceiar é preciso estar unido, fazendo parte do corpo de Cristo. Ninguém que está fora da comunhão, que é a coinonia santa, deve colocar a mão na mesa do Senhor. Então a mesa do Senhor deve participar com comunhão. Então, irmãos, nós vemos que é muito importante participar da mesa do Senhor. Mas eu posso participar de qualquer jeito? Eu posso não frequentar a igreja, eu posso dizer que não recebo a instrução da direção da igreja, eu posso dizer que eu faço do meu jeito, eu posso dizer que eu sou crente da minha maneira, e no dia da ceia ir lá na igreja e tomar a ceia do Senhor. Se você fizer isso, você está em pecado, porque você não é membro do corpo de Cristo, você não tem comunhão com aquela igreja, você não deve fazer isso. Você deve sim participar de uma igreja local, né? A igreja do bairro, a igreja da cidade. Você deve ser submisso à igreja, ao ensino da palavra, estar amando os irmãos que ali estão, fazendo de tudo para levar a palavra de Deus às pessoas, e assim fazendo, bendito é o nome do Senhor, você pode então dizer que está participando. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, irmãos? Da mesa do Senhor. Então nós vemos que a coinonia, irmãos, é esta comunhão. Se não tem coinonia, se não tem comunhão, há pecado. É preciso ter comunhão. E muito mais, irmãos, que a coinonia e a comunhão. É preciso também, meus irmãos, que nós, louvado seja o nome do Senhor, estejamos reconhecendo o senhorio de Jesus quando participamos da igreja do Senhor. Temos um Senhor, Jesus Cristo, o cabeça da igreja. Ele é o cabeça. Temos um Senhor na nossa vida. E quando eu não participo do seu corpo, que é a igreja, eu não estou reconhecendo o senhorio dele. E quando eu não estou submisso ao senhorio de Cristo. E como é, irmãos, que Jesus disse que nós seríamos identificados como sendo dele? Ele diz que nós deveríamos amar uns aos outros, e que o cartão de identidade do cristão seria o amor que nós temos um pelos outros. Se eu não consigo amar o meu irmão, e não consigo sentar com ele para participar da mesma mesa, eu não estou debaixo do senhorio do Senhor. Amém? Isso é muito sério. Isto é uma coisa que nós temos que tomar muito cuidado. Então, cuidado você que está embarcando nessa. Olhe, nós estamos em tempo de pandemia. Se você não se sente seguro para vir à casa do Senhor participar da ceia, pelo menos venha buscar os elementos que estão abençoados pela igreja e diga: eu tenho comunhão com esta igreja. Não seja você querendo fazer lá, você que nem
né, é um ministro do Senhor que quer celebrar a sua ceia particular. Isso é heresia e pode levar à condenação eterna. Então, irmãos, nós temos que lutar pela verdade, pelo evangelho, que é o evangelho de Jesus. Não podemos entrar no modismo. Os modismos têm levado muitos a cair da graça, e que você possa pedir misericórdia a Deus, né? Então nós iremos continuar na próxima quarta-feira. Há muita coisa ainda sobre igreja que nós iremos falar. Então muita gente não sabe o que é igreja. Muita gente diz, eu não quero pertencer à igreja, mas ele não sabe nem o que é. Então você que diz que não vai participar da igreja, você nem conhece a Bíblia. Você nem sabe o que é igreja. E você quer fazer o seu grupinho já? Me admiro de você, viu? Você acha que é o tal, né? Convido você primeiro a conhecer quem é Jesus. Como você pode conhecer Jesus? Conhecendo a palavra dele. O dia que você conhecer a sua palavra e ter um encontro pessoal com ele, eu tenho certeza que você vai receber o Espírito Santo. E que ele faz na vida do homem e da mulher? Ele traz união. Aleluia! O Espírito Santo traz união. Ele faz unir-se aqueles que são de Cristo. E aqueles que dizem que são de Cristo e estão fomentando desunião, tem qualquer espírito, menos o Espírito Santo. É Bíblia, irmão. É fato. Amém, igreja? Então, se você está aí tendo um amigo, um conhecido, que está dizendo, não vai mais na igreja, não participa mais, pode repreender, porque não é o Espírito de Deus que está ali, mas é o Espírito do anticristo, do adversário que fala na boca dessa pessoa. E você está dormindo? Acorde enquanto é tempo, porque Cristo breve virá, e Ele vem buscar a sua igreja. E o desigrejado? Não sobe, vai ficar. Amém? Vamos orar. Convido você a ficar em pé. Vamos agradecer a Deus por esta palavra. Eu gostaria que você, meu amigo internauta, não se ofendesse, mas que você procurasse aprender a palavra de Deus. Se você precisa de Jesus, faça um contato conosco. Se você quer ser discipulado, temos um grupo de discipulado que podemos te ajudar e você poder fazer parte do corpo de Cristo. Oremos, irmãos. Senhor nosso Deus, te damos graças, Senhor, por esta oportunidade em que aqui estamos aprendendo a Tua palavra. Que o Teu Santo Espírito, Senhor Jesus, continue nos usando, continue nos dando vitória e que possamos fazer a Tua vontade. Nos dá uma semana de bênção, a continuidade da semana, Senhor, debaixo da Tua graça. É o nosso pedido no nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.